Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo Ros, prazer estar com você mais nesta oportunidade para ministrarmos aqui mais uma lição das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje estamos com a lição de número 3, cujo tema é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. É o tema de hoje, eu tenho certeza que será útil, será proveitoso para a sua vida. Antes de entrarmos na lição, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, assim você estará também nos ajudando para que esse vídeo seja divulgado com mais relevância e a palavra de Deus seja propagada. Vamos fazer leitura então no texto áureo. O tema já dissemos, né? Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo está no capítulo 1 de Ruth e no versículo 16. Está escrito assim: E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos fazer a leitura desse texto no hebraico original, para você ter uma ideia de como soa a fonética do texto original. Vatomer Ruth, al tifgei vi leazver, lashuv meacharaiche, ki el asher telchi elech, uva asher talini alin, amech, ami velohaich Elohai. Ou seja, esse texto que está dizendo: E disse Ruth, não me inste contigo para que eu me afaste de ti, aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amer ami, o teu povo é o meu povo. Velohai Elohai, e o teu Deus é o meu Deus. Uma linda palavra, um lindo texto, uma fala maravilhosa que Ruth disse a Noemi. Vamos para a verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Muito bem, vamos para a leitura bíblica em classe, que você pode fazer aí com o exemplar da sua Bíblia em mãos. Está em Ruth, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8 e do versículo 14 ao 19. Vamos então para o comentário da lição, e na introdução diz assim: Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus caminhos, vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Pelo que vimos até aqui, queridos, é importante salientar que
Embora no dito popular comenta-se que o relacionamento entre nora e sogra nem sempre é o melhor, no entanto, não vemos isso na Bíblia, porque esta Ruth abriu mão do seu Deus, da sua terra, para acompanhar a sua sogra, e Deus lhe deu um fim maravilhoso. Então temos aqui uma doação. Em todo relacionamento, alguém tem que se doar, seja no casamento, seja na relação patrão-empregado, sogra e nora, marido e mulher, pai e filhos. Tem que haver uma doação, uma entrega de ambos os lados para que tudo ocorra da melhor forma. Vamos para o ponto de número 1, a proposta de Noemi. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, cujo significado é doença, e Quilion, definhamento, olha só o significado dos nomes, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, pescoço, é uma possível aí tradução. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que significa agradável, Noemi agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, cuja tradução é amargosa. Queridos, interessante, né? Temos aqui o significado dos nomes. Malom, doença, e Quilion, definhamento. Não sabemos se por uma questão de sensibilidade espiritual colocaram esses nomes nos filhos ou porque perceberam que nasceram já com certas doenças. O certo é que o nome deles se cumpriram, vindo a terem mortes prematuras. Isso é interessantíssimo, né? Morreram deixando ambas as suas esposas viúvas. Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, e temos aqui no texto 3 viúvas, a Noemi, a Ruth e a Orfa. Então é uma história comovente, de certa forma, porque nos mostra essa trágica história envolvendo esta família. 3 mortes e 3 viúvas que ficam na sequência. Subtópico 2, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos.
se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Então, queridos, percebam que ela tirou forças da fraqueza. Quantas pessoas ficam chorando a vida inteira pelos seus infortúnios, estragam seu futuro porque estão presas ainda ao seu passado. A Noemi não fez assim. Ela sacudiu a poeira, levantou a cabeça, retomou a sua vida, voltando para Belém de Judá. E lá Deus escreveu uma nova história. Não talvez para ela, porque já tinha uma avançada idade, porém a Ruth, ela teve uma história reescrita, e sim muito pela influência da sua sogra. Orfa, por sua vez, não as acompanhou, seguiu outro destino cujo texto não vai mais nos revelar. E por que Deus não nos mostra mais sobre Orfa? Porque Deus acaba não honrando pessoas desprovidas de fé. Ela não quis o Deus de Noemi, estou falando de Orfa. Ela não quis a terra de Noemi, não quis os compromissos, os propósitos. Não, ela abandonou tudo e saiu à toa, desnorteada. Ao passo que Ruth não. Ela quis o Deus de Noemi, sua sogra. A Noemi, ela não teve sentimentos de autocomiseração. O que é isso? Aquela pessoa que fica vivendo um coitadismo na sua vida. Ah, coitadinha de mim, agora eu sou viúva, perdi 2 filhos, e fica se lamentando e fica vivendo aquela autopiedade. Pobrezinha de mim, coitadinha de mim, não. Ela se reergueu, foi resiliente, foi uma mulher de fé. E deixa-nos importantes ensinamentos para que diante das lutas a gente possa ter esse espírito, esse ânimo desafiador. Subtópico 3, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. É aquilo que eu me refiro de mente sadia. Nem tudo é espiritual. Tem muita coisa que é mental. Costuma-se culpar Satanás e demônios, mas às vezes eu cada vez me assusto mais com a mente humana. O inimigo às vezes não tem nada a ver com determinada situação, mas a mentalidade medíocre, a mentalidade miserável de algumas pessoas, não estou me referindo em miserabilidade econômica, não, mas uma mente que é retrógrada, só pensa para trás, só espera o pior, é difícil de você lidar. Agora, o que aconteceu com Noemi foi o contrário, era uma pessoa espiritualmente sadia, ela não foi manipuladora.
ela pensou no futuro das suas noras, mesmo em meio àquelas tragédias. E o que ela pensou não deu certo com Orfa, porque Orfa não quis, porque tem gente que não quer se ajudar, tem gente que dificulta até a operação de Deus na sua vida. No entanto, Ruth, ao contrário de Orfa, ela aceitou conselhos, a cabeça ajudou, ela buscou a Deus e deu tudo certo para com ela. Então fica aqui grandes lições desta palavra maravilhosa. Vamos adiante falar agora sobre o tópico 2, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth: uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé do Deus de Israel. Abre aspas, disse Ruth: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Ruth disse: Amer ami, velohai Elohai. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É o meu Deus. Então, queridos, a Noemi insiste para que Ruth talvez siga o mesmo caminho da cunhada, mas a nobreza de Ruth. Essa mulher, ela foi altruísta, ela foi uma mulher de fé, de ânimo nobre, ao seguir a sua sogra, ao ficar do lado da família que agora ela tem e abraçar o Deus de Noemi. Quantas pessoas estão perecendo? Foi o caso de Orfa. Existe até uma história tradicional de que Orfa veio a ser a esposa até de um gigante que deu à luz a um outro gigante que se tornou, não vem ao caso aqui, eu estou falando aqui de memória, um gigante perverso lá da região. Parece que a tradição judaica narra um fim horrível para Orfa. Agora, a Ruth não, ela quis o Deus de Noemi. Quantas pessoas são órfãs e são Ruths nessa terra? Pessoas que estão perecendo porque não estão crendo e aceitando o Deus de Noemi. Outras pessoas são como Ruth, aceitaram o Deus de Noemi, a fé de Noemi, e estão reconstruindo a sua história. Você que está me ouvindo, por favor, seja Ruth e não seja Noemi. Aceite a melhor proposta. O Deus de Noemi é o Deus criador dos céus e da terra, e ele tem o melhor para a sua vida. Vamos para o subtópico 2, cujo título é Amizade na Adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que, abre aspas, o amigo ama em todos os momentos e um irmão nasce na adversidade. Provérbios 17:17.
Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões, abre aspas, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E, abre aspas, onde quer que morreres, morrerei eu. Ruth 1, 16, 17, demonstram o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Olha só, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Olha que coisa, onde quer que morreres, morrerei eu. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Ba'asher tamut, onde morreres, amut veshen ekvet, morrerei, ali serei sepultada. Ko yase Adonai li verro Yosif ki ramavet yafarit beni uveiner. Ou seja, e me faça Adonai, o meu Deus, a mim, e assim que acrescente a morte e me separe entre mim e ti. Quer dizer, aqui é a tradução literal. Ou seja, no versículo de número 17, onde quer que morreres, ali serei sepultada eu. Olha só o nível de relacionamento e comprometimento desta Ruth. Onde tu for sepultada, serei eu. Faça o Senhor o que bem aprouver, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, olha só, ela disse só a morte, versículo 17, só a morte para me separar de ti. Só a morte para me separar de ti. Isso aqui é uma nora dizendo para uma sogra. É possível que nenhum casal diga isso um para o outro. Porém, o que nós estamos vendo aqui é algo que foge à linha da curva do relacionamento. É algo extraordinário. Subtópico 3, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Envolta em expectativas fantasiosas, encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caiam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Queridos, olha só, aqui a gente aprende desse livro algumas coisas. A lei de Israel dizia que quando você está colhendo um campo, o que caísse da mão do segador não deveria ser juntado pelo mesmo
mas deveria ser deixado para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Se você tinha um pé de laranja, uma laranjeira, e caísse a laranja do pé, eles entendiam que era Deus provendo isso para o órfão, para a viúva e o necessitado. Eles não podiam juntá-la do chão. Muito lindo esse texto, essa prática que Deus regulamentou para Israel. E ali estava Ruth, respigando, ou seja, juntando as espigas caídas que os colhedores deixavam cair ou caíram durante a colheita, e isso serviu de sustento para Ruth. Agora percebam que essa Ruth também não ficou no ócio, na inércia. Não. Era uma mulher que correu atrás. Deus acaba honrando pessoas que trabalham, pessoas que vão atrás dos seus propósitos, e Deus gosta disso. As pessoas devem ir em busca do seu sustento, exceto aquelas com incapacidade física ou mental, claro, não temos dúvida disso. Mas o esforço dela impressionou o chefe dos trabalhadores. E o final você já sabe, ela acabou casando-se com o dono da propriedade, a saber, Boaz. Tópico 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, abre aspas, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Ruth 2, versículo 12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth 3, versículo 10. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Capítulo 3 e versículo 11 de Ruth. A palavra virtuosa ali do hebraico é Ra'il, ou seja, uma mulher eficiente, uma mulher de força, uma mulher de poder. Ali no hebraico está dizendo Eshet Ra'il at, ou seja, tu és uma mulher forte, uma mulher hábil. Tem mulher que não se ajuda, tem homem também, mas estamos falando aqui de uma mulher. Essa Ruth era hábil, a palavra Ra'il do hebraico quer dizer forte, farta, força, habilidade, eficiente. Quer dizer, uma mulher realmente virtuosa, de saúde mental, otimista, trabalhadora, uma mulher guerreira. E isso foi algo importantíssimo no perfil de Ruth para que a sua história fosse mudada. Subtópico 2, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas, como disse Paulo a Tito no capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Ou seja, o que Paulo disse a Timóteo é que as mulheres mais velhas devem inspirar as mais novas. Então, é uma fé que inspira. E aí eu pergunto para você, a tua fé,
o teu modo de servir a Deus influencia os outros ou afasta os outros de Deus? Quanta gente eu conheço cuja vida está afastando outras de se aproximarem de Deus? Porque o testemunho é fraco, porque não tem uma fé forte, porque tem um caráter de péssima reputação na sociedade, estão afastando as pessoas de servir a Deus. Que a tua fé aproxime as pessoas de servir a Deus. Subtópico 3. Nosso horário aqui já está estourando. Sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Bom, Jesus escolheu aparecer para mulheres. A mulher tem um potencial incrível, a mulher tem uma parcela de contribuição na família, na casa, no trabalho espetacular. Que você seja uma mulher que influencie, uma mulher que leve outras a servirem a Deus. Concluindo, encerrando aqui nossa aula, o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo é a nossa igreja local. O local mais importante é a sua casa. Ali você deve ser feliz e transmitir a presença de Deus, atrair a presença de Deus. Agora, depois é a igreja. Você precisa congregar, estar servindo a Deus e amar mais o próximo. Assim como ambas se amaram, Ruth e Noemi. Derrame esse amor, essa cordialidade e Deus estará te abençoando. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ficar até aqui conosco. Lembrando que na próxima semana teremos a lição 4, cujo título será O Encontro de Ruth com Boaz. Deus abençoe, obrigada por ficar até aqui conosco. Fique na paz do Senhor Jesus.